Olá, quanto custaria esse voo privado para a Mercedes após o GP da China? Te conto em breve. Se ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se para ver mais vídeos meus da F1. Essa foto viralizou. 3 pilotos da Mercedes, um atual e 2 ex-pilotos com o chefe Toto Wolff, sua esposa e a namorada de George, Carmen, voltando para casa após a dobradinha em Xangai. Foi o Kimi Antonelli que tirou a foto? Não. Em breve falo do voo dele da China, antes que a aeronave essa... Segundo minhas informações, esse é o Bombardier Global 6000 do Toto, que também viajou para a Austrália no início do mês, passando por Singapura. O número de registro é OE Lit e esse avião é frequentemente visto em Nice. E quanto custa um avião desses? A internet diz que entre 40 e 50 milhões de dólares americanos. É um jato de alcance ultralongo, normalmente com 3 cabines, com um alcance de cerca de 6.000 milhas ou 9.600 quilômetros. Então, qual foi a rota desse grupo da elite da F1? Se tivessem voado direto de Xangai para Nice, seriam cerca de 9.500 quilômetros, mas fizeram uma parada para reabastecer em Trabzon, na Turquia, antes de seguir para Nice. Antes de falar do preço, vamos ver o voo de Kimi Antonelli. Ele foi para Bolonha em voo comercial e, segundo seu Instagram, estava na executiva com a medalha no pescoço. Lembre-se, ele pode ficar com isso, ao contrário do troféu, ele está abraçando algo com a foto do troféu. Não é uma caixa com o troféu dentro, como sugeriram nas redes sociais. O troféu é grande. Veja ele abraçando o troféu no pódio. Isso provavelmente foi enviado de volta para a sede da Mercedes em Brackley, onde eles acabaram de inaugurar um novo prédio. Agora, considerando que esse jato estava indo para Nice, duvido que Toto teria levado o troféu a bordo. Provavelmente foi devolvido com a carga da equipe e será exibido em Brackley. Lembre-se, os pilotos não ficam com seus troféus. Eles pertencem à equipe, já que centenas ou milhares de pessoas contribuem para a vitória de um piloto ou até mesmo para um pódio. Voltando a essa foto. Foi necessário investigar um pouco para descobrir a companhia aérea, mas o cobertor e o assento revelaram. Era a Turkish Airlines. O voo das 22h25 saindo de Pudong, que fica a 67 quilômetros do autódromo, isso dá de 60 a 90 minutos de carro, dependendo do trânsito, mas de helicóptero só 20 minutos. Não sei qual transporte Kimi usou, mas a comemoração acabou às 18h e George e Kimi precisaram se arrumar antes de ir aos aeroportos. Vamos calcular o preço do voo da Kimi na classe executiva. Só de ida, de Xangai para Bolonha, cerca de 6 mil dólares na executiva. Essa poltrona reclina totalmente, mas no jato particular os assentos não. Kimi teve uma escala de 2h30 em Istambul antes de embarcar no TK1321 para o voo de 2h40 até Bolonha. Pelo que entendi, ele voltava para casa em San Marino, onde mora com a família. Sobre o voo fretado, contatei a Han Air, que faz voos charter, e pedi uma estimativa de preço para um voo de Xangai a Nice. Está pronto? De 180 a 250 mil dólares americanos. Uau! Isso dá de 30 a 42 mil por pessoa, se só tiverem 6 pessoas a bordo. Mas esse tipo de aeronave pode acomodar até 14 pessoas. Não sei a configuração dessa aeronave, mas se comporta 14 pessoas, isso dá cerca de 13 a 18 mil por pessoa, de 2 a 3 vezes mais que o assento do Kimi. Aqui está uma aeronave semelhante, um modelo de 2015 luxuosa por dentro. Ela voa a 950 km por hora, então a viagem para Toto e convidados durou cerca de 11 horas comparada para reabastecimento na Turquia. O mais rápido que achei foi 15 horas via Frankfurt, com China Eastern e Lufthansa. Então, voar em um jato particular economizou para esse grupo 4 horas na viagem, pelo menos 1 hora no check-in e provavelmente 1 hora após o pouso, 6 horas no total. Também não precisaram encarar a multidão de fãs em 3 aeroportos. Xangai tem 2 aeroportos. Apesar de Pudong ser o maior, o grupo pode ter usado o aeroporto de Hangzhou, que fica mais próximo do circuito, e economizaria cerca de 40 minutos de carro ou 10 de helicóptero. Os 2 aeroportos recebem voos privados, mas, segundo pesquisei online, eles não saem de terminal separado. Você ainda chega de carro direto à instalação. Você passaria pela segurança e imigração de forma privada direto para a aeronave, sem passar pelo terminal principal. Será que Valtteri e Lewis pagaram os assentos deles? Não, estou perguntando. Acho que a Mercedes pagou. Eles começaram o ano de forma impressionante, marcando 97 pontos nas 2 primeiras corridas. Isso equivale a 21% do que marcaram em toda a última temporada. Se o carro seguir dominando, podem acabar destruindo tudo. E como você provavelmente sabe, o prêmio em dinheiro da F1 é principalmente determinado pelo número de pontos que uma equipe conquista. Pode ser um ano muito lucrativo para a Mercedes. Voltando para essa foto, foi bom ver esses 2 ex-pilotos da Mercedes com um piloto atual, um piloto que está liderando o campeonato de 2026.
Muitos comentários na postagem do Valtteri falando sobre a reunião de família da Mercedes. Uma vez Mercedes, sempre Mercedes. Teve muitos comentários de pessoas dizendo que adorariam ter estado nesse voo. Uma vez me ofereceram um pacote com Mark Webber, incluindo ingressos para 2 corridas com a Red Bull e um voo particular com ele do primeiro GP ao Japão. Acho que era cerca de $30 mil. Eu recusei na época, mas acredito que teria muita gente que pagaria de 50 a 100 mil dólares americanos para estar naquele voo com aqueles pilotos de elite da F1. Voltando à foto do Kimi, o troféu me confundiu. Fiquei pensando, será que aquilo foi colocado depois? Não consigo entender. É um travesseiro? Espera aí, descobri depois que aquilo na verdade é um tablet com a imagem do troféu dele. E a foto? Quem tirou aquela foto? O fotógrafo dele, Giacomo, ou Jack, como conhecemos, viajava com ele de volta. Mas como eu sabia o destino final dele? Bem, o aeroporto de Bolonha postou isso na página deles nas redes sociais, não deixando nenhuma dúvida. Para esses 4 pilotos, ainda era uma forma confortável de voltar para casa após um fim de semana agitado. Depois, vamos para o Japão. E o aeroporto internacional mais próximo do autódromo é o de Nagoya, a cerca de 1 hora do circuito de Suzuka de carro. O voo comercial mais rápido que eu encontrei? 20 horas, e isso envolve não uma, mas 2 escalas, Paris e Haneda, em Tóquio. Voar em jato particular economiza tempo para pilotos e chefes de equipe que têm acesso a um. O voo direto tem cerca de 10 mil quilômetros, então ainda será preciso uma parada, mesmo em jato particular. Mas existem muitas opções. Em qual país faria uma parada? Quem usa radar de voo para acompanhar os jatos desses pilotos vai saber antes de mim. Vários pilotos escolhem chegar um pouco antes de quarta-feira em Tóquio e então, como o Lewis faz, pegam um trem-bala de Tóquio para Nagoya. E é uma viagem encantadora. Se o tempo estiver bom, é possível ver o Monte Fuji de Tóquio? Esse voo privado provavelmente vai custar mais ou menos o mesmo valor, entre 180 mil e 250 mil dólares, e terá uma duração de 11 a 12 horas. Será que a família Mercedes vai se reunir para esse voo? Acho pouco provável. E para quem pergunta, o cenário atrás de mim é Chongqing, na China. Cidade incrível. Estou criando conteúdo de viagem para meu novo canal no YouTube, Kim Illman Travel. Depois daqui vou para Pequim, depois gravar vídeos em Tóquio e seguir para Suzuka para a 3ª etapa da temporada. O link do canal está na descrição. Agora sobre Suzuka, vamos ver se Aston Martin consegue terminar uma corrida e se Oscar Piastri completa ao menos uma volta. Vamos ver se a Ferrari alcança a Mercedes e qual piloto da Mercedes vence a 3ª etapa antes do mês de pausa. Obrigado por assistir até aqui. Antes de me despedir, para aqueles que ainda não são inscritos, sejam bem-vindos ao canal se apertarem o botão de inscrever-se ou pelo menos deixem um like no vídeo. Para mais conteúdo de redes sociais, produtos e novidades, acesse kaimillman.com. Obrigado por assistir e mantenha a paixão. Isso não soou bem, não põe isso.